mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite aos aventureiros do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Meu nome é Thiago e eu hoje estou com a minha amiga Marisa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que tá os sentimentos de vocês agora no final do ano, que é aquela data que muitos adoram e muitos detestam, até aqueles que também não se sentem bem. A gente tá gravando em 4 de dezembro de 2024, né, que às vezes eu esqueço que o podcast é uma coisa eterna, você pode estar ouvindo num momento bem aleatório, mas mesmo assim conta pra gente como que vocês se sentem nessa época. Nossa, o que eu tenho de podcast que eu ouço 3 anos depois e ainda assim eu me divirto. E você é do time que gosta ou não gosta do Natal? Eu fiquei em dúvida agora. Natal eu não gosto muito do Ano Novo. Ano Novo geralmente eu me sinto meio mal. Sério, mas Ano Novo é bom pra passar com os amigos, pô. É que eu não passo com os amigos, até porque é meio carente nessa situação, eu passo mais com a minha família, mas eu não me sinto bem, que é sempre aquela coisa que eu fico pensando nas coisas que, sabe, eu fico ansiosa de pensar que vai vir um novo ano e tal, como se fosse uma grande coisa, porque se não existisse calendário, não existisse tudo isso, pra gente foda-se, né, mas como foi criada essa concepção pelo ser humano, daí me dá uma certa aflição por esse sentido, sabe? Entendi, você, como pessoa ansiosa, você não tem medo de expectativas futuras, porque eu sou assim, tipo, chegou no domingo é o dia que eu mais tenho ansiedade, e aí eu nunca sabia por isso, daí a psicóloga olhou e falou, não, isso é meio normal, todo mundo tem ansiedade domingo, porque é tipo, fim de um ciclo, começo de outro, mesmo que seja só a semana, ainda assim, é tipo, e eu nunca tinha me tocado disso. Eu sou assim, pra aliviar um pouco, eu faço todas as superstições possíveis de ano novo. Então tá. Bom, hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa um pouco diferente. A gente já conta casos de Reddit faz algum tempo, mas dessa vez a Marisa vai interpretar o caso do Reddit como se fosse dela, e eu vou dar algumas perguntadinhas na história e a gente vai fazendo essa dinâmica. É muito parecido com um podcast que eu amo muito, se vocês quiserem ouvir eu super indico, que é Baseado em Fatos Surreais. Um podcast que eu amo, ele já tá num hiato, mas eu adoro eles. Vamos, e por favor, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Não me julguem. Mas antes da gente começar nossa história de hoje, a gente vai dar aquele recadinho de sempre mesmo, que é, por favor, siga a gente aqui, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, por exemplo, ou siga a gente lá no Instagram, isso ajuda demais a aumentar nosso trabalho. Se você tá ouvindo por algum aplicativo, como por exemplo o Spotify ou o Apple Podcast, que dá pra você avaliar o podcast, dê a nota máxima, aqui no Spotify, por exemplo, 5 estrelas, né? Eu acho que a gente merece 5 estrelas e isso ajuda bastante a entregar o nosso podcast para outras pessoas. E o mais importante, se você chegou até aqui e tá ouvindo esse episódio, tira um print que você tá ouvindo, marca a gente lá nas redes sociais que a gente sempre reposta todos vocês. Inclusive saiu o nosso Spotify Wrapped, né? E a gente quer agradecer todo mundo que acompanhou a gente esse ano. A gente sabe que a gente não foi perfeito, mas mesmo assim a gente teve um crescimento muito satisfatório enquanto podcast, mas assim, vocês viram que o último episódio foi com o vídeo, então eu e o Thiago, a gente tá ficando mais enojado, cada vez mais. Se você quiser deixar um comentário no Spotify, também ajuda a engajar. E é isso, galera. Não esquece de compartilhar a gente para seus amigos no Instagram. Isso ajuda muito a gente crescer. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então a história de hoje é minhas experiências como limpador de cena de crime. Bom, para começar, vocês vão precisar entender como que eu cheguei na situação da história que eu vou contar hoje. Isso foi mais ou menos por volta de 2003, quando eu tava terminando o ensino médio. E como era muito difícil encontrar emprego, eu acabei aceitando qualquer emprego, assim, que era horrível pra sobreviver. Acho que muitos já passaram por essa situação e depois se arrependeram amargamente. Aquele telemarketing. Assim, eu encontrei um emprego de tempo integral, limpando danos causados por incêndio, né? Ou incidentes, por exemplo, enchente, esse tipo de coisa. Aí depois eu comecei a ficar com uma renda um pouco mais estável. Aí, rapidamente, esse emprego acabou se tornando um pesadelo. Foi muito difícil, porque era um trabalho, assim, horroroso. Eu fiquei
quase 2 anos desse emprego. Até que essa empresa que eu tava trabalhando acabou me mudando de função. Então, o meu chefe, certo dia, me chamou pro escritório. Na manhã seguinte, assim, tava fazendo meu serviço normal, e ele me contou que ele tava montando uma equipe especial e perguntou se eu podia supervisionar outros 3 caras, né, que iam ser contratados também. E você já tava há bastante tempo nessa empresa? Então, quando aconteceu essa coisa de trocar de cargo, foi apenas 3 dias depois que eu tava trabalhando. Eu fiquei ao todo 2 anos trabalhando nessa empresa, mas foi 3 dias depois que eles colocaram isso pra eu trocar de cargo, por isso que eu achei estranho. Mas, sei lá, eu achei que o meu compromisso ali com o patrão, pro patrão crescer cada vez mais pra levar as filhas dele pra Disney, tava dando certo, sabe? Então, sei lá, me empolguei porque já tava entrando uma grana, falei, quem sabe rola um aumento. E rolou esse aumento? Molhou a mão, ficou melhor, mais rico ou ainda não? Não, nessa época eu ganhava mais ou menos uns $10, assim, pra começar, mas o aumento em si nunca veio. Como não recebi nenhum treinamento pra esse novo cargo, a única coisa que eles me falaram foi que eu ia ter uma van de trabalho com material de limpeza e o número de telefone dos novos empregados, né, desses 3 caras ali que eu teria que gerenciar. Porém, assim, eles também foram contratados a princípio para a mesma função de limpeza por danos, né, causados por incêndios. Mas aí o meu chefe, né, outra coisa que assim me fez ficar um pouco surpresa é que ele me disse que os equipamentos que ele estava me fornecendo, eles eram melhores, eram produtos, assim, de limpeza mais pesados, sabe, assim, para higienizar mais profundamente. Então ele me deu trajes de proteção contra materiais perigosos e a máscara, sabe, pra proteger a respiração. Eu achei que eu ia fazer a mesma coisa. Ele não disse o que eu ia limpar. Ele apenas disse que ia ser uma situação um pouco diferente do que eu tava trabalhando a princípio. Mas que chegando no local, né, nos locais que eu iria trabalhar, eu ia receber mais instruções, mais informações, mais detalhes ali. E você chegou a receber essas instruções? Como é que foi tudo isso? O chefe deu um curso super aperfeiçoado e você ficou super tranquilo ou foi uma coisa mais por alto, assim? Na verdade, eu tava sendo chamada, né? Eu percebi um tempo depois que o emprego, esse cargo novo, se tratava de liderar uma equipe de limpadores de cena de crime. Na hora me deu um desespero, até porque eu tenho um pouco de fobia de sangue e, sei lá, a ideia de ver uma cena de crime mesmo me aterrorizou. Mas o meu chefe, ele tentou me consolar, dizendo que eu não veria os corpos, não veria nada disso, porque quando eu chegasse nos locais, o legista já teria removido, né, os restos mortais, os corpos, justamente para realizar as perícias. Então, assim, a princípio, né, o meu dever era limpar os estragos feitos, né? O sangue, móveis fora do lugar, coisas que podiam ter quebrado, esse tipo de coisa. Você tava lá, então, só pra limpar aquelas casas que, tipo, depois que aconteceu a tragédia, tudo já aconteceu, o legista já foi lá, já coletou tudo que tinha pra coletar, você só ia lá, limpava, e era essa a sua função, isso? Isso. Claro, me dava um pouco de receio mesmo assim, né? Porque era uma sensação ainda esquisita, né? Então, o meu primeiro trabalho, porque foi pra limpar os restos mortais de um idoso que tinha falecido na casa, e ele tava deitado na cadeira. E quando a gente chegou lá na cena do crime, o legista me mostrou algumas coisas que ele considerava que poderia se enquadrar como material perigoso, e disse que devia ser removido porque podia causar doenças e tal. Então, assim, eu fiz o que o legista pediu, mas, assim, eu achei também curioso o fato dele ter falado, assim, com bastante intimidade, assim, pra mim. Então, eu tenho a impressão que provavelmente meu chefe conhecia algumas pessoas do departamento de investigação, né, da polícia científica. Mas, a princípio, seria uma cena mais tranquila, mas não foi, porque o idoso ainda estava na casa, né, o corpo ainda estava lá. Então, eu acabei vendo aquilo. E o outro cara, né, que tava trabalhando ali comigo, ele disse que tinha um cheiro de podridão muito forte. E eu senti esse cheiro também. Aquele cheiro assim, mesmo usando a máscara, usando todos os equipamentos, ele é uma coisa assim que impregna nas narinas. Parece que gruda. Então, como a casa não teve nenhum tipo de ventilação, sei lá, a janela aberta, ar-condicionado, ventilador, não tinha nada de ventilação, não passava um vento ali, o cheiro tava muito forte. Outra coisa pra vocês terem uma noção, esse primeiro trabalho que eu fiz foi em pleno verão, então além do corpo estar ali por muito tempo, tava tudo abafado, então a decomposição já tava bastante avançada.
O legista, ele parecia estar bastante estressado, assim, meio sobrecarregado, assim, provavelmente que... Não sei se ele estava tendo muita demanda de trabalho ou alguma coisa pessoal. Como ele estava meio cansado, ele não tinha removido o corpo ainda, porque ele precisava de mais pessoas para ajudar ele a carregar. E outro problema é que, devido ao estado de decomposição, o corpo meio que já estava se despedaçando. E aí, por conta disso... Foi algo muito perturbador e tava, assim, irreconhecível. Tanto que eu tô falando de idoso, mas podia ter sido idosa também. É porque realmente, assim, não dava pra reconhecer. E as outras pessoas que trabalhavam com você, como é que eles lidaram com tudo isso? Porque você falou que tinha aquele cheiro que impregnava, que era nojento, que... meio aterrador. Mas e as outras pessoas conseguiram lidar de boa com isso? Porque eles tinham meio que a mesma idade que você. Também era meio que primeiro emprego e tal. Como é que eles lidaram com isso tudo? Então, assim, os outros 3 caras que estavam ali na minha equipe, até que aparentemente, assim, olhando, pareciam estar lidando bem com a situação. Mas 2 acabaram sentindo ânsia e saíram pra vomitar. Então, assim, é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho que você se acostuma logo de cara. Então, assim, a gente ficou esperando um pouco do lado de fora até que o legista mostrou a tal da cadeira. Os fluidos, né, acabaram vazando pro carpete e, em consequência, acabaram vazando pro porão. E depois... pro subsolo, e por conta disso acabou meio que fazendo poças, né, desses fluidos em algumas caixas que estavam no porão. Então o legista foi bem parceiro, assim, com o auxílio dele. Ele não só ajudou a retirar o corpo dali, mas também começou a auxiliar e indicar o que eu e minha equipe deveríamos fazer. Só que assim, tava entre 1 milhão de aspas, tudo normal, porque normal não tava, era a primeira vez que eu tava lidando com uma situação como aquela. Mas cerca de 5 minutos depois, coisas estranhas começaram a acontecer, e a primeira coisa estranha foi quando eu tava desmontando a cadeira. Eu tinha removido a parte de trás da cadeira, e eu tava colocando os pedaços dela no saco, porque aquela cadeira não tinha o que ser feita, ela tinha que ser colocado como material contaminado, né? Então... por conta disso, teria que desmontar mesmo para poder caber no saco. Mas aí, conforme eu fui cortando ela, a base começou a balançar. Só que nisso que a base tava balançando, eu não tava próxima da cadeira. Eu tava, tipo, a uns 3 metros de distância, porque eu cortava, né? Eu quebrava um pouco da cadeira, o tecido, eu tirava os pedaços de madeira, andava até os sacos e jogava fora. E foi justamente nesse momento que eu tava jogando fora. Só que assim, não tinha mais ninguém no mesmo cômodo que eu. O resto da minha equipe tava no porão, limpando a questão lá que eu falei do vazamento, né, das caixas. Então assim, eu achei muito estranho, mas eu achei que talvez pudesse ser alguma loucura da minha cabeça, vento. A gente sempre tenta procurar uma explicação lógica primeiro. Então, eu voltei a desmontar. Algum nervosismo de primeiro dia? Sim, eu já comecei a achar que eu tava vendo coisa. Enfim, podia ser qualquer coisa na minha cabeça, menos o que tava por vir, né? Eu continuei escovando o carpete, desmontando a base da cadeira, o máximo que eu pude, e aí eu fui colocando nos sacos, enfim, fui fazendo o meu trabalho. Até que, não sei se você já teve isso, de sentir aquele arrepio na espinha sem explicação, assim, uma angústia. Sim, que é aquela coisa que vem de baixo pra cima, assim, vou dar aquele frio na barriga, eu sei muito bem isso. Então, eu senti esse arrepio e também comecei a me sentir muito mal. Eu imaginei que, sei lá, eu tava em choque por conta do trabalho, né, do que eu tava limpando, e eu acabei ignorando essa sensação que eu tive e continuei na limpeza. Mas, sei lá, ainda assim eu lembro, assim, tipo, é engraçado que falar disso me traz a sensação de volta. Foi um arrepio na espinha, um frio, assim, muito estranho. E era esquisito, porque esse frio era físico, eu comecei a sentir esse frio. E, novamente, como eu falei anteriormente, era verão. Tava muito calor e eu ainda por cima tava com aquela roupa especial, então na minha cabeça não fazia sentido. Mas eu continuei o trabalho, né? Aí depois de terminar de me livrar da cadeira, da poltrona, eu fui pro próximo passo, que era remover o carpete e avaliar o estado do piso, porque dependendo de como tivesse, talvez fosse ser necessário remover ele de novo. Só que assim, esse processo não era um processo simples, né? Porque pra ver se eu realmente poderia limpar e ver o estado do piso, eu tinha que, obviamente, remover uma parte do piso. Então eu liguei pro meu chefe pra perguntar pra ele.
E ele disse que era apenas para despejar o limpador especial, né, o produto de limpeza especial na área, e limpando mesmo, esfregando, e que já tava ótimo. Então, como pra ele isso já era o suficiente, eu fui até a van pegar o produto. Quando eu cheguei lá dentro, né, os outros 3 caras que deveriam estar no porão estavam desesperados, assim, correndo, tropeçando uns nos outros e gritando pra sair do porão. Eu fiquei muito confusa, eles pareciam muito assustados, então eu perguntei o que estava acontecendo e nisso os 3 disseram que havia uma pessoa no porão. Só que a princípio, assim, que nem eu falei, a gente sempre pensa numa razão, né? Eles acharam que talvez fosse um viciado, um morador de rua, que tinha muito na época da cidade que eu tava morando. Nisso eu escutei o barulho de uma das janelas do porão abrindo. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente chegou lá foi justamente abrir as janelas da casa, né? Mas eu acabei ouvindo o barulho da janela abrindo, que não fazia sentido. Então a gente realmente cogitou que era alguém se escondendo naquele lugar. No começo a gente ficou muito confuso, a gente ficou em silêncio por alguns minutos e não ouvimos absolutamente nada. Vamos voltar ao trabalho e verificar o que realmente estava acontecendo, então a gente pegou lanternas, pegamos assim o que dava pra usar de arma mesmo, tipo pedaço de metal, mas quando a gente chegou no porão não tinha nada, a não ser as pegadas de um sapato. Então assim, a gente achou esquisito, mas ao mesmo tempo, sei lá, aquilo não parecia impossível de acontecer na realidade. Então a gente decidiu subir de volta pro andar principal e nisso a gente começou a ouvir uma tosse seca, horrível. E essa tosse seca, ela vinha do porão, o que não fazia sentido. A gente tinha acabado de sair de lá, a gente tinha acabado de verificar, não tinha ninguém. Então, nesse momento, sei lá, eu comecei até a achar que o cheiro que a gente sentiu, tudo aquilo tava deixando a gente tão chocado que a gente tava começando a ver e ouvir coisa. E vocês continuaram o trabalho? Como foi? Vocês desistiram? Como é que foi toda essa dinâmica? Então, depois de ouvir a tosse, a gente não desistiu ainda. Então, a gente voltou pro porão e tinha um monte de poeira se levantando, né, sabe? Aquela poeira que fica voando e um montinho, assim, de poeira. Um dos cantos do porão. E era bizarro, porque tinha um rastro também nessa poeira. Parecia que alguém, sei lá, tinha movido alguma coisa dali. E aí sim, eu acho que foi o momento que todos nós ficamos realmente, assim, assustados. Não que antes não estivesse, mas era uma coisa realmente estranha. Só que a gente tinha que terminar o trabalho, então o resto da equipe voltou a lidar com as caixas. E eu voltei com o meu trabalho no andar de cima, né, com o meu limpador, tábuas e limpar o piso. E com o passar do tempo, assim, conforme eu fui esfregando, parecia que aquilo não saía. E eu comecei a me sentir meio frustrada, porque só tinha um galão do produto de limpeza. E o que aconteceu com esse galão? Ele ficou com você? Ele não ficou? Aconteceu alguma coisa estranha com esse galão? Aconteceu porque depois de um tempo ele simplesmente sumiu. Eu lembro claramente de ter deixado ele ali próximo da área, assim, mais ou menos perto da entrada pro porão. Só que depois de um tempo, quando eu vi, o galão não tava lá. Eu até me questionei se um deles não tinha pegado esse galão. Mas não sei, podia ser, eles estavam fazendo a limpeza lá embaixo. Até hoje é uma coisa assim que, tipo, eu não consigo entender. Mas foi uma coisa assim que complicou meu trabalho, porque só tinha aquele, né? Então, como a princípio não tinha como eu continuar realizando a limpeza do chão, eu comecei a tirar o lixo. Sei lá, eu tava torcendo pra que uma hora ou outra acabasse e que eles terminassem de limpar o chão, eles me devolvessem o galão. Só que aí, conforme eu comecei a recolher o lixo, eu encontrei o galão. E eu tenho certeza absoluta que ele não tava lá, que eu não tinha deixado ele lá. Ele tava caído de lado, atrás das sacolas da onde eu tinha jogado o resto daquela cadeira lá do começo da história. Então, basicamente, você começou a guardar as cadeiras onde estava, guardar os restos das cadeiras, e do nada o galão apareceu. Isso? É que foi assim, eu já tinha jogado os restos, né, da cadeira, né, os pedaços de madeira, né, porque como eu falei pra vocês, eu tinha que jogar a cadeira inteira fora, e como o corpo foi encontrado lá, a cadeira tava infectada. Então, tinha que quebrar e jogar em lixos especiais, porque daí dá como lixo infectado, né? Daí o tratamento é diferente. Então, eu já tinha colocado mais ou menos umas 6 sacolas, assim. Era uma poltrona, na verdade. Então, foram 6 sacolas de lixo. E eu já tinha deixado elas próximo à porta da frente. E assim, pensa, gente, eram 6 sacolas grandes, com material pesado, né? Era madeira e tal. E o galão tava atrás dessas sacolas.
E foi por conta disso que eu senti um arrepio tão grande, consegue entender? Você meio que não sabia como que aquilo tava ali e aquilo aconteceu. Terminei o trabalho e fui embora pra casa. Naquela noite, cada um ali dos membros da minha equipe teve sonhos envolvendo o homem. E a gente acredita que era o homem que estava naquela casa, porque era um homem mais velho, dizendo que a gente não era bem-vindo na casa dele. E a gente não podia ficar tocando nos pertences dele e que a gente precisava ir embora. E é uma coisa estranha, né? Porque éramos em 4 pessoas, né? Eu como líder e as 3 outras pessoas da equipe. E todos nós descrevemos um sonho idêntico. No meu sonho, especificamente, eu estava sozinha na casa dele. E o velho começou a chorar e me disse que eu tava destruindo as suas coisas e que ele não teria como repor nada daquilo. E nisso, ele tentou me empurrar pra fora da casa, mas parecia que no sonho eu só ignorava. Mesmo ele empurrando, gritando comigo, eu não tinha reação. Ele pegou o meu galão, né, o meu limpador, né, o produto de limpeza, e jogou no lixo. Isso é uma coisa bizarra, porque foi exatamente onde eu encontrei. Parecia que eu tava enxergando a perspectiva dele sobre o que aconteceu. Então, assim, 2 dos 3 caras da equipe contaram que seus sonhos, né, acontecia a mesma coisa. Esse idoso ficava empurrando eles e brigava com eles por eles estarem vasculhando as caixas de foto, destruindo, jogando fora. Então, assim, eram sonhos muito parecidos. Era exatamente o que cada um tava fazendo. Esse idoso ali, que provavelmente era o dono da casa, pedindo para que a gente fosse embora. Eles também disseram que era como se eles não tivessem controle. Eles estivessem sendo piloto automático. E no sonho eles tinham a sensação de estar muito tristes, mas eles não conseguiam fazer nada. E era a mesma coisa que o meu, né? Esse idoso gritava, empurrava eles, mas não tinha reação. Então, assim, era estranho, né? E outra coisa é que o idoso em si parecia estar muito chateado com toda aquela situação, parecia estar muito triste. Teve momentos, de acordo com o resto da equipe, que no sonho deles, esse idoso tossia violentamente, que ele ficava agarrando as caixas ou jogava as coisas no lixo. Então, na minha opinião, isso é muito bizarro. É bastante mesmo. Depois, né, no outro dia de trabalho, todos nós conversamos sobre isso e chegamos à conclusão que, sei lá, talvez a gente estava tendo apenas uma reação a toda essa situação, afinal era uma situação nova para todos ali, que era, sei lá, o nosso cérebro tentando lidar com aquilo, era um surto coletivo. Como eu falei, a gente tenta pensar sempre no racional. E que, sei lá, ia ser um processo psicológico meio doido ali pra gente aprender a entender o nosso trabalho. Aliás, eu gosto muito de psicologia. Então, eu tentei racionalizar tudo aquilo da melhor forma possível. Então, no dia seguinte, a gente ia ter mais tarefas. A gente tinha que se preparar para isso. E foi muito difícil esses outros dias? Teve coisas tão pesadas que nem essa que você viveu no primeiro dia? Então, Thiago, os próximos trabalhos não foram tão ruins. Era mais, tipo, limpar sangue por conta de uma invasão domiciliar sem vítimas, mas apesar disso, né, você sabe, dependendo de onde você corta, sai sangue pra caramba. Teve uma vez que caiu uma pilastra de madeira, assim, na minha cabeça. Foi 2 pontos, mas nunca saiu tanto sangue na minha vida. Então, assim, a outra cena, então, não teve vítimas, mas estava uma sujeira. Houve também outras cenas de crime bem sangrentas com vítimas, mas nada tão bizarro quanto esse primeiro caso aconteceu. Cerca de 2 semanas depois do trabalho, a gente começou a aprender um pouco mais, assim, do que a gente tinha que fazer, os truques, né, os macetes, a gente começou a se adaptar mais, criar realmente experiência. Então a gente começou a se dividir em 2 grupos diferentes. Eu era responsável por gerenciar a equipe, então eu teria que ir para locais diferentes, verificar como que estava sendo o trabalho, para saber, né, se ali o pessoal ali da equipe tava tendo dificuldades ou não. Depois de umas 2 semanas, eu comecei a realmente achar que eu tava me acostumando com o trabalho. Assim como o restante da equipe, mas eu tava enganada. E o que aconteceu nesse estar enganada? Bom, o próximo trabalho foi uma cena de suicídio de um homem de meia idade. O legista, né, a equipe ali de polícia científica já tinha removido o corpo, mas a casa em si tava uma bagunça. Ele tinha atirado contra si mesmo. E eu acredito, assim, não sou a maior especialista em armas do mundo, mas eu acredito que tenha sido uma arma, assim, com calibre bem grande, ou uma espingarda, pois
muito sujo, tinha sangue pra tudo quanto é lado. E também, né, havia algumas coisas assim no porão que indicava também que era uma arma grande. Pra vocês terem uma noção, tinha fragmentos de crânio, né, pedacinhos de osso alojados na parede, massa encefálica pra todo lado. E novamente, né, esse foi outro corpo que foi encontrado muito tempo depois, então o cheiro ali tava muito forte. Então, novamente, o primeiro passo foi usar o nosso aspirador de pó para tentar sugar o máximo de material biológico que tivesse ali na cena. O legista nos disse, né, que quando entramos, ele e o seu parceiro estavam extremamente desconfortáveis naquela casa. E que era estranho, porque eles já trabalhavam com aquilo fazia muito tempo. E imediatamente, assim, quando eles deram essa informação, não sei se foi porque eles disseram, daí isso passou pra gente, mas sei lá, parece que imediatamente depois que ele falou isso pra gente, eu comecei a ter uma sensação de claustrofobia e de sufocamento ali naquele porão, naquele lugar. E pra piorar a situação, a família do senhor tava chorando no andar de cima. Mas o barulho do aspirador começou a ajudar, pelo menos, a cancelar um pouco daquele ruído. E aí, conseguiu piorar. E como assim piorar? O que mais aconteceu? Porque você já tava naquela cena de crime com massa encefálica por tudo, sangue, o cheiro de decomposição. O que aconteceu depois disso tudo? Então, a luz caiu e a gente ficou completamente no escuro. Mas a luz caiu e, tipo, tudo caiu, basicamente. O aspirador, tudo que tava lá caiu, vocês ficaram completamente sem luz? Se isso já não fosse ruim, o que deixou meio estranho é que o meu aspirador ainda estava ligado. E logo depois que isso aconteceu, um dos companheiros ali da equipe começou a gritar. Então eu desliguei o meu aspirador, fui correndo pra ver o que estava acontecendo. Pensei que, sei lá, ele tinha tomado um choque, alguma coisa assim. Mas ele tava gritando e eu consegui ouvir o barulho de várias coisas sendo derrubadas. Como eu falei pra vocês, né, a gente tava com uma lanterna nesse dia. Aí eu tentei procurar a lanterna do meu cinto de ferramentas, né? Porque daí fica mais acessível. Mas eu não tava conseguindo achar. Até que decidi ir assim mesmo. Então eu comecei a gritar pra ele, perguntando o que tava acontecendo. Mas não recebi nenhuma resposta, a não ser mais e mais gritos de pânico. Então assim, eu tava numa escuridão total. Mas é meio bizarro. Eu não sei se já aconteceu com você, de você tá numa escuridão total e parecer que tem alguma coisa mais escura ainda ali no meio. Não sei se já te aconteceu. Aquela penumbra que fica em volta. Isso, parecia que tinha uma coisa mais escura. Isso, a coisa mais escura no meio da escuridão. E, tipo, tinha corporalidade, isso? Que é, tipo, como se tivesse uma pessoa ali. Parecia que aquilo tava se movendo na minha direção. E foi aí que, assim como meu colega, eu simplesmente surtei. E eu acabei escorregando. Mas nisso que eu escorreguei, até bati minha cabeça, eu comecei a procurar minha lanterna. E eu acabei conseguindo encontrar. Quando eu liguei a luz, apontando pra ver o que era aquilo que tava na minha frente, porque, sei lá, às vezes era só o meu colega. A luz acendeu e eu vi um homem vestindo uma camisa de flanela. Ele tinha barba e ele tava com uma expressão como se ele tivesse prestes a tentar me atacar. Em questão de segundos que eu vi isso, ele simplesmente desapareceu. O meu companheiro de equipe, eu consegui achar meu companheiro de equipe, ele tava atrás da entidade, fantasma, sei lá o que era aquilo, tava em relação a mim. Então a entidade tava no meio, eu tava de um lado e meu amigo tava do outro. Fez sentido? Fez total. Mas e o seu amigo, ele ficou bem? Ele não ficou? Falar disso, ele tava completamente colapsado. Sabe aquela coisa literalmente que a gente vê em filme e tal, de a pessoa ficar sentada no chão, balançando de um lado pro outro com as mãos na cabeça? Essa foi a cena que eu vi. Então assim, ele pegou a lanterna dele também, ligou. Ele foi até a parte de cima da casa e vomitou. Foi uma coisa que me abalou muito, então eu segui e fui atrás dele perguntar se estava tudo bem. Porque mesmo depois de tudo isso, ele ainda tava gritando. E assim, eu ainda tava querendo acreditar que eu tava imaginando coisas. Porque, sei lá, os gritos dele me assustaram, tava tudo muito escuro. Mas ele me disse que ele tava esfregando a parede quando ele sentiu algo puxando o cinto de ferramentas dele. E a princípio ele achou que era eu, né? Achou que era eu e daí tudo bem. E quando ele se virou, as luzes se apagaram. E ele foi meio que... Como foi que ele falou? Ele falou que era uma sensação como se ele estava sendo englobado por uma fumaça escura. E aquela fumaça sufocava ele não conseguia respirar.
E ele tentava lutar, assim, com todas as forças que ele tinha pra tentar se mover, pra tentar sair dali, até que ele conseguiu puxar a lanterna. Mas nisso que ele puxou a lanterna, uma força ainda maior arrancou a lanterna da mão dele. Ele fala que a sensação que ele sentiu é como se alguém tivesse agarrado o pulso dele e apertado com força, assim, até que não conseguisse segurar aquela lanterna mais. E foi aí que ele começou a gritar. E nisso que ele gritou, eu acabei não só ouvindo os gritos dele, mas aí comecei a ouvir as coisas caindo também, porque foi exatamente nesse momento que isso aconteceu. Eu fui atrás dele pra ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei e comecei a verificar, ele falou que essa fumaça simplesmente soltou ele. E assim, é um relato muito pesado, porque ainda por cima tem mais. Ele disse que ele chegou a perder a audição. Então ele não conseguia ouvir nada, ele não sabia se aquela coisa estava fazendo barulho. Então ele começou a gritar e, sei lá, ele começou a entrar em desespero, e por isso que ele estava daquele estado meio catatônico, né? Tampando as orelhas, e enfim, ele falou que depois que a fumaça escura saiu, né? Ele sentiu como se um peso tivesse saído de cima dele, mas ao mesmo tempo ele se sentiu mal. E quando ele viu a luz da minha lanterna, ele também deu essa sensação de mal-estar, né? Por isso que ele saiu correndo pra vomitar. Apesar disso, a gente decidiu almoçar, então a gente foi almoçar, e ele ficou sentado ali, inclusive ele tava pálido. E ele não falava praticamente nada. Ele tava se sentindo bem depois disso tudo? Não tava. O que ele me falou foi só que, sei lá, ele tinha inalado muita fumaça e por conta disso ele não tava se sentindo bem. Então eu fui até uma farmácia, comprei um remédio e um Gatorade. E nisso eu já entreguei pra ele, ele tomou e ele, sabe quando a cor da pessoa começa a voltar? Acontece muito comigo. Foi a mesma coisa, a cor dele começou a voltar assim, pareceu estar um pouquinho melhor. Mas apesar de tudo isso, eu nunca contei pra ele que eu vi aquele homem quando eu acendi a luz. Pelo menos não naquele momento, porque a gente tinha que terminar o serviço. E eu não queria colocar isso na cabeça dele, eu achei que ia ser demais. Eu achei que ele já tinha... Claramente ele já tinha sido traumatizado aquele dia. Achei melhor não contar. E outra coisa foi também que ele não mencionou ter visto o homem que eu falei. Quando voltamos lá, a luz do porão já estava acesa novamente. E metade das coisas que tinham caído das prateleiras já estava de volta no lugar, o que era meio esquisito. E também o local tava com um cheiro diferente. Sabe, tipo, cheiro de cabelo queimado, cheiro de salão de beleza? É um cheiro muito específico, é aquele cheiro de salão, né? Quem vai em salão sabe do que eu tô falando. Meu funcionário, então, assim, ele ficou meia hora ali limpando junto comigo, até que ele começou a passar mal de novo. Aí eu achei melhor dispensar ele e mandar ele pra casa. Mas, em contrapartida, acabei ficando sozinha ali, porque eu tinha que terminar a limpeza, não tinha como eu deixar pro dia seguinte. E assim, era definitivamente a última coisa que eu queria que acontecesse comigo, tá sozinha nesse tipo de situação. Sim, nesse dia só tava eu e ele. Os outros dois caras que faziam parte da minha equipe, eles estavam lidando com uma outra cena. E o trabalho foi fácil, foi difícil? Acredito que foi bem difícil, assim, ser o outro colega de trabalho. Foi, porque como eu disse, tava muito sujo, né? Então assim, continuei passando o aspirador, depois eu tive que esfregar o sangue, que já tava meio coagulado. Então ele ficava muito duro, você tem que esfregar bastante. Tinha ainda outras coisas pra tirar, né? Porque, por exemplo, a massa encefálica, ela fica tipo cola. Então é um pouco complicado de tirar. Conforme eu sentia que eu tava terminando, eu ficava vendo uma forma de uma pessoa meio que periférico, assim, de canto de olho. E toda vez que eu sentia o cheiro de alguma coisa estranha, como o cheiro de cabelo queimado, ou eu sentia essa sensação, tinha essa visão ali de canto de olho, eu sentia como se alguém puxasse os itens que estavam no meu cinto. Eu não tenho certeza qual item era que estava sendo puxado, porque eu deixo os itens para trás, justamente para não atrapalhar. Mas assim, quando eu terminei o trabalho, eu precisava muito usar o banheiro. E tinham me liberado, né? Falaram que se a gente precisasse, podia usar. Então eu decidi ir no banheiro do andar de cima. E no corredor, e ao longo do caminho, né, até o banheiro, eu comecei a ouvir barulhos de choro, mas era um choro meio abafado, mas também junto de gemido. Eu simplesmente congelei. Eu fiquei parada pensando que, sei lá, como eu falei, a família dele tava lá, né? E eles estavam chorando por conta dessa situação. Podia ser só eles, mas ao mesmo tempo, acho que você entende, né? Que devido a toda essa situação, eu
simplesmente gerei. Quero dar uma informação importante, né? Porque, sei lá, quando eu vi aqueles barulhos, eu tive uma sensação, tipo, não, melhor eu olhar direito onde eu tô, se tem alguém atrás de mim, sei lá, olhar. E nisso eu me deparei com uma parede que tinha várias fotos. E todas essas fotos eram um homem com uma barba, usando uma camisa de flanela. Exatamente do jeito que eu vi. E assim, eram várias fotos. Eu não tinha visto aquelas fotos antes porque eu não tinha ido pro banheiro, né? A gente ficou mais ali no porão e até então eu nunca tinha visto a foto daquele homem. E eram várias fotos dele, principalmente caçando. Aí tinha foto dele com a família, com peixes, com veados, assim. Aquilo me gelou. Me gelou e, assim, eu perdi na hora a vontade de ir no banheiro. Então, eu simplesmente terminei e fui embora. E o que você começou a fazer? Porque você trabalhava naquele lugar, um trabalho não muito comum, que é de limpeza de cena de crime. Você começou a fazer o que com isso tudo? Com essas histórias todas que... Porque cada dia era uma história diferente, uma maluquice diferente. O que você começou a fazer e o que aconteceu com seus outros funcionários? Então, essas duas histórias assim mais chocantes que eu contei são algumas que me marcaram bastante dos primeiros 3 meses de trabalho, porque, pasmem, mesmo depois de tudo isso eu decidi continuar, afinal, o pobre CLT se submete a várias situações tristes. Eu decidi ter uma conversa mais franca, assim, com os outros caras da equipe e ouvir outras histórias estranhas vindas deles. Sei que algumas delas podem ser, sei lá, talvez só coisa do subconsciente deles, mas algumas realmente, assim, não tem explicação. É estranho, sabe? Eu fiquei nesse emprego por quase 2 anos, eu acabei saindo porque eu não tava aguentando mais lidar com esse tipo de situação, tava realmente me estressando e mexendo com o meu emocional. Sei lá, literalmente quando você sente a máscara da sanidade caindo, você sente que a qualquer momento você pode gastar o teu réu primário. Então, essa era a minha situação. Ou gastaria meu réu primário, ou, sei lá, eu ia ser internada e amarrada, alguma coisa do tipo. Então, assim, depois desses 2 anos... praticamente todos ali que fizeram parte da minha equipe morreram. 2 por suicídio e 1 por overdose de drogas, que até hoje não se sabe se foi intencional ou não. Eu só sei assim, que desses 3 caras, que tinham a mesma idade que eu na época, por volta de 19 a 20 anos, todos eles eram pessoas completamente normais antes desse trabalho, eram bem ajustados, não tinham muitas preocupações, né? Eles eram novos, eram todos homens, assim, então a preocupação deles era futebol, festas, trabalho, garotas, enfim, tipo, era isso que eles se interessavam, era isso que eles falavam. Nesses 2 anos, eu vi eles sendo drenados, sabe? A alegria deles sumindo, a paixão, assim, das pequenas coisas que eles tinham na vida sumindo. E eu sei que isso parece ruim, mas... sei lá, vou falar uma coisa horrível, mas parece que nem na hora da morte eles deixaram de pensar no trabalho porque eles foram muito atenciosos pra deixar o menos sujo possível pra que, sei lá, provavelmente a próxima pessoa que fosse limpar a cena não tivesse que ficar tanto tempo lá e passar pela mesma situação que a gente passou. Uau! Esse final dessa história me pegou demais, assim. E você, Marisa, contando esse caso, o que você sentiu? Como você... Não, primeiro eu quero saber, entreguei a atuação ou não? Entregou. Em umas horas você tava bem focada. Eu achei bem pesado e me lembrou um jogo que eu tava viciado uma época, que eu parei um pouquinho de jogar, mas é muito bom. Chama Crime Scene Cleaner. É justamente um jogo de limpar a cena de crime, então me lembrou muito esse jogo. É muito... É meio estranho falar, é muito legal, mas eu garanto pra vocês que 90% das cenas que vocês vão limpar, as pessoas não são gente boa, então você vai ficar... Olha só, mereceu, tô brincando. Não, é muito louco. Mas como é que funciona esse jogo? Eu nunca joguei. Você pode dar uma palhinha? Esse jogo é assim, eu comprei ele na Steam, não é publi, gente, podia ser, mas não é, nem ia ser porque é jogo independente, mas enfim, é assim, você é um cara ferrado, assim, você não tem dinheiro, você não tem nada, e sua filha tá doente, não, até onde eu tô no jogo não fala o que ela tem, mas ela tá com uma doença muito grave, assim, que ela foi pra um hospital, e tá recebendo tratamento, e assim, você é um zelador, você não tem dinheiro pra pagar esse tratamento. Então, meio que um amigo seu acaba matando um cara e ele pede pra você ajudar ele, né, em troca de dinheiro a limpar a cena do crime.
que é a primeira cena que você limpa lá. Inclusive, até o momento, essa e uma outra foram as mais chocantes, assim. Não vou falar pro pessoal que não for jogar, porque você tá limpando, você tá achando normal, mas aí você passa um detalhe e você fica, "Ah, não acredito." Aí, assim, você limpa, só que aí o que acontece? Por conta dessa limpeza que você fez, você fica... Meio que o seu nome chega até a máfia. E a máfia acha muito interessante o trabalho que você fez, porque ficou muito bem feito. Então você meio que começa a trabalhar pra máfia ali da cidade, limpando as cenas do crime. Aí basicamente você tem que limpar, você tem que colocar os objetos no lugar. Aí você tem que colher as evidências da cena do crime, né? Então, conforme você vai colhendo as evidências... Você é literalmente a pessoa antipolicial. Você literalmente você limpa tudo e desfaz tudo que... Ninguém sabe de nada. Essa é a intenção. Então, assim, por ser da máfia, a maioria das cenas que você limpa, tipo, são pessoas muito criminosas, assim. Eu acho muito interessante porque tem a parte de você tem que achar as armas do crime, né? E você também tem que colher as evidências. Aí, conforme você vai colhendo as evidências, você vai descobrindo um pouco do que aconteceu. Mas, assim, tem umas coisas que é muito, muito, muito fora da casinha. Tem umas cenas, assim, que você olha e fica, meu Deus do céu. Mas é muito... Por incrível que pareça, na minha opinião, ele é um cozy game. Cozy game é tipo Stardew Valley, tipo, é um jogo pra relaxar, tipo Animal Crossing, porque você fica limpando lá, tirando umas cenas. Gente, que tem umas que são muito grandes. E dá raiva, dá um pouquinho de raiva. Mas tirando essas, tranquilo. Mas recomendo demais. Daí, contando essa história, eu lembrei do jogo. Inclusive, tem uma das cenas que mexe um pouco com o sobrenatural. Mas não vou falar se realmente era sobrenatural ou não. Mas tem uns pentagramas na parede, assim. Eu sempre sou a pessoa mais cética do rolê. Você acredita nisso, Marisa? Que a pessoa tá limpando lá e... sei lá, a alma da pessoa, sei lá, o que você queria dizer, tá lá falando, tipo, ó, não faz isso aí não, parceiro, não limpa minhas coisas não, deixa minhas coisas em paz. Você acha que rola isso? Olha, eu sinceramente, você sabe que eu tenho um pouquinho mais de criança que você, por exemplo. Eu não duvido. Assim, eu já conversei, assim, eu nunca conversei com muitas pessoas, eu já conversei com o Marcelo, que ele é incrível, já participou de um episódio aqui, inclusive no Fale com o Especialista. Acho que foi no episódio de Dennis Nilsson, que inclusive eu perguntei sobre o cheiro pra ele, se era possível realmente aguentar o cheiro. Ele falou que ele acha muito difícil alguém não ter sentido o cheiro, porque ele falou que é impossível. E eu perguntei pra ele em uma outra oportunidade se já tinha acontecido alguma coisa com ele. Ele fala que com ele não. Mas ele tem outros colegas que têm histórias estranhas, mas eu já conversei com... Tipo assim, no geral, a maioria dos que eu já ouvi falar, falam que não aconteceu nada, mas eu não duvido, porque assim... Pra quem acredita numa coisa mais espiritual, assim, que nem eu, a gente tem uma coisa que se fala que se a pessoa acaba tendo uma morte repentina, às vezes ela não entende o que aconteceu. E tem muitas pessoas que são também apegadas ao material, sabe? São apegadas à casa, são apegadas a tal objeto. De forma que, às vezes, quando acontece o desencarne, né? Ela morre... a pessoa fica presa ali porque ela não tá aceitando que esse processo aconteceu. Então, na visão da espiritualidade, geralmente a explicação que eles dão é essa, que a pessoa se não aceitou. Eu não duvido. Eu acredito, sim, no espiritual. Inclusive, o pessoal às vezes acha que eu não acredito justamente porque eu falo desse jeito, mas é porque, sei lá, eu sempre prefiro dar uma explicação lógica primeiro, mas eu acredito. Já falei que já aconteceu umas coisas meio bizarras comigo, então, assim... Tudo bem, então assim, pensando numa visão mais espiritual, essa seria a explicação. Não sei se deu pra você entender. Deu. E eu acho que a gente já tá falando há bastante tempo. E eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima.